Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai estar vendo essa aula, tá? Então essa aula é a continuação da China, tá? E término dela, ok? Então vamos lá. Então a gente vai falar o que nessa aula? Budismo, né? Terminar o budismo, dinastia Song, vamos entrar na nova dinastia e a China invadida, tá? Então dentro de cada slide vai ter páginas do livro para você acompanhar e vai ter questões para você fazer ela pergunta e resposta no seu caderno e vai enviar pelo WhatsApp. Ao final da videoaula eu vou falar o dia para você entregar, ok? Boa aula. Nesse slide, tá? É a continuação do budismo. Ele fala assim: o budismo na China. Os principais responsáveis pela entrada do budismo na China foram os comerciantes. Então foram os comerciantes que ajudaram, né, a estar trazendo, né, esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de religião, essa religiosidade, né? Eu não diria nem religião, mas diria tipo um modo, uma filosofia de vida, né? O budismo ele é mais uma filosofia, né? Então foram os comerciantes que levaram. E por isso os primeiros centros budistas chineses ficavam nas áreas comerciais das grandes cidades. Os mosteiros budistas contavam com grandes bibliotecas, que eram verdadeiros centros do saber e de ensino. Então, dentro dos mosteiros, tinham grandes bibliotecas, né, que eram montadas, né, formadas por eles, né? Então era um lugar que você tinha muita informação, tinha muita coisa para você estar aprendendo. Assim como o cristianismo se espalhou de Roma para o resto da Europa, o budismo se alastrou da China para diversos pontos do Oriente, como os atuais Tibete, Coreia e Japão. Desculpa, gente. Bom, então aqui esse trecho ele é muito simples, tá? Ele fala o quê? Ele fala que como o cristianismo também teve uma grande, vamos dizer assim, desenvolvimento, né, em vários países, né, da Europa e também se alastrou para a questão das Américas também, em alguns locais. O budismo também foi a mesma coisa, o budismo. Então ele se desenvolveu também, só que mais para a questão na parte do Oriente, né? E aí ele fala que principalmente nos atuais Tibete, né, Coreia e Japão, né, ou até os dias de hoje, ok? Desculpa novamente. No primeiro slide tem duas perguntinhas para vocês, tá? Aqui, ó, 1 e 2. Aí depois vocês, quando terminar a aula, vocês voltam aí para estar respondendo, tá? Terceiro slide. Governo versus budismo. Então vamos lá. Conforme o budismo ele foi se desenvolvendo, né, ele foi crescendo dentro da China, o que acontece? O governo chinês ele passou meio que perseguir, né, os budistas, né, a religião. Então, qual foram os motivos que ocasionou essa perseguição? Vamos lá. Tem 4 itens aqui. O budismo ela era uma religião estrangeira e começou a ser vista pelo governo chinês como uma ameaça às tradições chinesas. Então eles acreditavam que vindo uma nova filosofia, isso poderia intervir, né, interferir, na realidade, na questão da cultura da China que já existia. Então eles tinham esse certo receio, né? Então dos motivos são esses. Os monges e monjas não tinham de pagar impostos sobre os mosteiros e fazendas que possuíam. Então o governo também ele não achava certo isso, né? Porque a cultura e a filosofia chinesa, eles pagavam seus impostos. E aí chega uma outra filosofia não pagando e não contribuindo, isso aí começou a incomodar. Ao se converterem ao budismo, uma religião pacifista, as pessoas negavam-se a lutar na guerra pelo Império Chinês. Então o governo ele tinha seu exército, ele tinha aquela coisa de defender seu território. E aí o budismo já prega a filosofia, prega a pacificidade, o pacifismo, a paz. E isso incomodava muito o governo porque as pessoas começavam a ficar zen, bem legal, né? E aí não queria entrar em conflito. E isso ia ser muito ruim para o governo, eles não iriam ter um exército suficiente, né? E por último, os templos budistas faziam sinos, objetos de culto e estátuas de cobre, e o governo estava com falta desse metal para cunhar as moedas, então também isso atrapalhava na questão do desenvolvimento monetário, vamos dizer assim, tá? Aí lá em 845, o governo chinês ele baixou um decreto acusando o budismo de ser uma religião de estrangeiros e de enfraquecer a China.
né? Então já começa a questão de decretar coisas que poderiam ser inverdades, né? Era estrangeira? Era, mas não tinha maldade nenhuma, né? Em questão de você ser budista, mas incomodava ele de alguma forma, então eles começavam a colocar algo para as pessoas elas passarem a olhar o budismo com um olhar mais negativo, vamos dizer assim. Em seguida, apropriou-se de terras, metais e moedas de vários mosteiros. Mandou destruir vários deles e obrigou milhares de religiosos a deixar seus cargos. Com isso, o budismo sofreu um duro golpe na China. Mas o governo chinês só conseguiu impor essas medidas em partes do seu imenso território, sobretudo na capital. No entanto, no restante do país, os budistas continuaram praticando seus cultos e mantendo seus mosteiros. Hoje, o budismo ele continua sendo uma religião com grande número de seguidores. E a sua influência se faz sentir em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, no Brasil, nós temos grandes locais, tá? Com núcleos, né? Budistas. Né? Então, aqui no livro tem essa. Não dá para ver direito, né? Mas no livro de vocês vão conseguir ver inteiro, né? Então, o templo budista em Três Coroas, fica lá no Rio Grande do Sul. Réplica da casa de Padmansaba. Não, Padmansambhava, tá? O mestre que propagou o budismo no Tibete, tá? Então, essa foto é de 2011, ok? Então o Brasil também tem suas raízes budistas, tá? Nesse slide, a gente já vai iniciar, então a gente terminou a questão do budismo, tá? A gente vai iniciar aqui a dinastia Song, tá? Só para relembrar, ó, vocês, peraí, deixa eu ver, não, peraí, ai meu Deus. Ai, deu problema aqui, peraí, só um aumento. Aqui, ó, só para lembrar vocês, ó, tem uma questão aqui, tá? No governo budismo e versus budismo, tá? Então, ó, dinastia Song. Então, vamos lá. Durante a dinastia Song, iniciada em 960, a China progrediu. Com a difusão da cultura do arroz, a população passou a se alimentar melhor e cresceu, chegando a 100 milhões de habitantes. O governo incentivou a navegação, né? Então teve incentivo na dinastia Song da navegação, né? Teve a difusão da cultura do arroz, então a população ela passou a se alimentar melhor, né? O comércio também a longa distância, né? Então as trocas, as navegações, recolheu mais impostos e assumiu tarefas feitas antes pelos monges budistas. Então passou a manter orfanatos, cemitérios, celeiros comuns, etc., entre outras coisas. Além disso, ocorreram também inovações técnicas e muito legal, viu, gente? Que é a xilogravura e a tipografia. Essas duas coisas vocês devem ter visto já na aula de artes, alguma coisa assim, falar em algum lugar, né? Eu tive na minha segunda formação, que foi designer, então aprendi um pouco sobre xilogravura e tipografia, mais sobre tipografia, que é muito fácil, né? Tipografia é tipos de letra, né? De grafia, tá? É o significado. E aí, o que vocês têm aqui? Vocês têm para saber mais, que eu coloquei para vocês, que está na página 92, né? Então tem o texto falando sobre a xilogravura, ideogramas, tem ali dizendo o que é, tem a tipografia. E aí logo em seguida, isso aí foi muito importante na China, tá? Foi um grande desenvolvimento da impressão de livros na China. A gente também tem isso na Europa, também com o Gutenberg, tá? Vocês vão ver isso, não sei se a gente já viu já no começo, não lembro, mas se não viu, a gente vai ver ainda esse ano, esse semestre. Tá? Então, tem na Europa, né, Gutenberg, e na China tem a impressão de livros também, só que é com a tipografia e a xilogravura, tá? É um pouquinho diferente, mas também é praticamente o mesmo processo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Nesse slide tem duas perguntas, tá? Uma pergunta é de acordo com a dinastia Song, e a 5 é para vocês fazerem uma breve pesquisa sobre o que é tipografia, tá? Então, nesse texto aí do Para Saber Mais, também fala um pouquinho sobre a tipografia, só que tem muito mais coisa interessante para vocês estarem pesquisando e estarem conhecendo, tá? Então, aí façam também no caderno de vocês essa pesquisa, tá? Vamos lá, próximo slide. Aqui a gente vai falar sobre Kaifeng, capital da China, isso no ano 1000, tá? Então, vamos lá. Percebam que tem mais duas questões aí, tá? De acordo com esse texto, que está na página 93 do livro. Entre os séculos 10 e 11, ocorreu um desenvolvimento acelerado de algumas cidades chinesas, com destaque para Kaifeng, que é o que a gente está falando aí, né? A grande capital da China, tá? A capital do país na época. A cidade ela se transformou em um centro comercial, com lojas, oficinas de artesanato e hospedarias, entre outras coisas que foram se desenvolvendo com a questão do centro comercial, né? Da transformação.
Os mais ricos, eles iam às compras de rickshaw. O que é rickshaw? É uma cadeirinha que no livro de vocês vão estar vendo aí. Eu não coloquei aqui porque senão ocupa muito espaço, tá? Quando eu faço o slide. Mas é uma cadeirinha com duas rodas puxadas por um homem, a pé. Então a pessoa fica lá e vai levando. Isso aí existe ainda na China, muito legal, né? Quem vai visitar consegue estar fazendo esses passeios, né? Com o rickshaw. Os que tinham menos posses alugavam carroças ou barcos para se locomover ou comerciar, né? A capital da China se ligava a outras grandes cidades chinesas por meio de estradas de pedras e tijolos, onde era intenso trânsito de comerciantes. Aí também existia uma outra via também de comércio que eram pelos rios, né? Então, constantemente era percorrido por barcos, né? Essas viagens elas eram de longas distâncias, né? Realizadas em grandes veleiros, os maiores do mundo na época. Já contavam com o auxílio da bússola e o da pólvora, que também foram desenvolvidas na China. Então a China, tá vendo? Ela foi um grande boom de desenvolvimento, tá? Para o mundo. Gente, a bússola e a pólvora foi de grande serventia, tá? Claro que a pólvora usam para coisas erradas, né? Mas não foi nessa finalidade que quem criou, né, pensou. Mas aí o homem vai lá e desvirtua tudo, né? Navegando na direção sudoeste, abarrotados de mercadorias, como sedas, porcelanas, entre outros, os grandes veleiros chineses iam até a Índia e lá trocavam com os comerciantes de outras partes do mundo. Né? Então a Índia também foi um grande país explorado, né? De que tinha grandes especiarias bem interessantes que o mundo praticamente gostava, principalmente os europeus, tá? Para depois disseminar e dividir nas colônias deles, né? Pelo mundo aí na América do Sul, enfim, tá? Então vamos lá. Último slide, a China invadida, tá? Então ele fala assim, aqui ele tá falando o quê? Ele fala quando a Índia ela foi invadida por mongóis, né? Então lá no século XIII, a China ela foi invadida pelos povos mongóis, liderados por Genghis Khan, né? Então aqui, ó, o seu neto Kublai Khan, ele venceu a resistência chinesa e em 1279 tornou-se imperador da China, com o nome de Wan naquele momento. Aí nessa mesma época, o europeu Marco Polo ele viajou para o Oriente e registrou suas experiências no Livro das Maravilhas. Até então, os europeus sabiam muito pouco sobre a China, devido ao pouco contato com os chineses. A enorme distância que os separava, né? O oceano era muito grande, né? Então, praticamente do outro lado do mundo, que a gente sabe hoje, né? Claro. As dificuldades de comunicação por terra e por mar, né? E os frequentes ataques de hunos e mongóis, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente termina, né, uma China que teve o budismo, a resistência, né? Ela teve também aí vem a dinastia Song, né? Teve a xilografia, a tipografia, o desenvolvimento da população, a cultura do arroz, né? A capital Kaifeng, ela começa a estar se desenvolvendo, né? A comercialização, e aí chega a China, ela passa a ser invadida pelos mongóis, né? Lá no século XIII, e aí a China termina aqui, né? Na próxima aula, da próxima semana, a gente vai entrar no Japão, e aí termina para começar no capítulo 6, ok? Nesse slide do lado tem um texto falando sobre o Livro das Maravilhas e ao final tem a pergunta número 8, né, para vocês responderem, ok? Então vamos lá, ó. Bons estudos, essa aula é referente ao capítulo 5, dos dias 23 e 24 do 6, que é a semana que nós estamos, tá? E entregar até dia 26 do 6, sexta-feira, ok? Então vocês têm do dia agora, dia 23 até o dia 26 para estar entregando essas 8 perguntas, tá? Fazendo no caderno, pesquisa no caderno, tudo no caderno, perguntas e respostas, e aí depois você tira a foto e manda no grupo da sala, ok? Obrigado, boa aula para vocês e fiquem em casa e se cuidem, ok?